Hoje, vamos explorar a sabedoria bíblica para entender por que Deus nos aconselha a nos afastarmos de 5 tipos específicos de pessoas. Fique comigo até o final, e juntos faremos uma análise profunda para que possamos identificar e nos distanciar dessas influências negativas. Você já refletiu sobre como as pessoas ao seu redor influenciam sua jornada espiritual? Quantas vezes somos impactados por essas influências, que moldam não apenas nossas ações, mas também nossos pensamentos e sentimentos? Em nossa caminhada pela vida, as pessoas com quem nos relacionamos podem ser como flores que embelezam nosso caminho ou como ervas daninhas que drenam nossa vitalidade, perturbando a paz e a alegria que Deus deseja para nós. Talvez você esteja se perguntando: não deveríamos amar a todos? Não seria isso contrário aos ensinamentos da Bíblia? Embora seja verdade que Jesus nos ensina a amar o próximo, a Bíblia também nos instrui a sermos sábios em nossas relações. Evitar pessoas que prejudicam nossa fé, paz e bem-estar é uma atitude de proteção, e não de falta de amor. As Escrituras nos orientam sobre o impacto negativo que certos tipos de pessoas podem ter em nossas vidas. Por exemplo, em Provérbios 13, lemos: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Esse versículo destaca a importância de sermos cuidadosos com as influências que permitimos em nossas vidas. Vamos aprofundar nosso entendimento sobre esses tipos de pessoas, para que possamos lidar com sabedoria e discernimento, e assim fortalecer nosso crescimento espiritual e emocional. O primeiro tipo de pessoa que devemos evitar são os fofoqueiros. Pessoas que frequentemente se envolvem em fofocas podem ser motivadas por vários fatores, como a necessidade de atenção, o desejo de se sentirem superiores, ou até mesmo o tédio. Elas agem como portadoras de informações distorcidas, que muitas vezes não refletem a verdade. Suas palavras podem semear desconfiança e discórdia, minando a confiança e a harmonia entre as pessoas. Provérbios 11 nos alerta: quem muito fala atrai a confiança, mas quem é confiável guarda o segredo. A Bíblia enfatiza a importância da fidelidade e discrição em nossas palavras, alertando-nos sobre o dano causado pelas fofocas. Disseminar rumores e julgamentos infundados não prejudica apenas os outros, mas também aqueles que espalham tais palavras. Provérbios 18 nos lembra: a boca do insensato é a sua ruína, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Esse versículo mostra como a imprudência na fala pode resultar em consequências negativas, prejudicando tanto os outros quanto a própria pessoa. Deus nos aconselha a nos afastarmos dos fofoqueiros, não apenas para preservar nossa paz de espírito, mas também para proteger a integridade de nossos relacionamentos. Provérbios 26 diz: sem lenha, o fogo se apaga, sem o caluniador, a contenda desaparece. Isso nos ensina que, ao cortar a fonte de fofocas, promovemos a paz e a reconciliação, permitindo que a graça divina floresça em nossos relacionamentos. Ao nos afastarmos dos fofoqueiros, seguimos o exemplo de Cristo, que valorizava a verdade e a discrição. Jesus mesmo nos advertiu sobre o poder das palavras em Mateus 12, mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Isso sublinha a importância de sermos responsáveis com nossas palavras e de cultivarmos uma comunicação edificante, repleta de graça e compaixão. O segundo tipo de pessoa do qual devemos nos afastar são os manipuladores. Esses indivíduos têm uma habilidade sutil de influenciar os outros, frequentemente escondendo suas verdadeiras intenções por trás de palavras gentis e aparentes boas intenções. Eles buscam controle e geralmente agem em benefício próprio. Provérbios 12 nos alerta: há engano no coração dos que tramam o mal, mas há alegria para os que promovem a paz. Essa passagem nos lembra que a verdadeira paz e alegria vem da sinceridade e da busca por relacionamentos harmoniosos. Muitas vezes, podemos ser seduzidos pela manipulação, mas devemos nos lembrar do que está registrado em Efésios 4, para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro por ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A proximidade com pessoas manipuladoras pode nos levar a perder nossa autonomia e a nos afastar dos planos que Deus tem para nós. Paulo nos adverte em 2 Coríntios 11, temo que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Assim como Eva foi enganada no jardim do Éden, somos alertados sobre o perigo de sermos corrompidos por estratégias manipuladoras que nos afastam da pureza e devoção a Cristo. Ao nos distanciarmos dos manipuladores, escolhemos seguir o exemplo de Jesus, que viveu em integridade, verdade e amor genuíno. O terceiro tipo de pessoa que Deus nos alerta a evitar são os invejosos. A inveja desvia nosso foco da gratidão para com Deus, e envenena nossos corações diante das bênçãos dos outros. Quando permitimos que a inveja cresça, ignoramos os dons que Deus nos deu e a graça que nos foi concedida. Tiago 3 nos alerta: mas, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Essa sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca.
pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Deus nos adverte que a inveja nos afasta da sabedoria divina e nos leva a cair nas armadilhas do egoísmo e da ambição. A Bíblia também nos mostra os efeitos destrutivos da inveja. Em Provérbios 14, lemos: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja corrói nossa paz interior e prejudica nossa saúde espiritual, destruindo nossos relacionamentos e a alegria que deveríamos ter em Cristo. Ao nos aproximarmos de pessoas invejosas, corremos o risco de adotar esses sentimentos, perdendo a capacidade de reconhecer e celebrar as bênçãos em nossas próprias vidas. A inveja nos impede de viver em gratidão e nos desvia do propósito que Deus tem para nós. Deus nos chama a cultivar a gratidão e a reconhecer que somos amados e abençoados exatamente como somos. Em 1 Tessalonicenses 5, a Bíblia nos instrui: deem graças em todas as circunstâncias, pois está é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão nos encoraja a focar no que temos e a evitar o veneno da inveja. Ao nos afastarmos dos invejosos, cultivamos uma vida de contentamento e gratidão em Cristo. O quarto tipo de pessoa do qual devemos nos afastar são os escarnecedores. Esses indivíduos ridicularizam o que é sagrado, desvalorizando a fé e os princípios divinos. Eles se deleitam em zombar das coisas de Deus, semeando dúvida e desprezo. O Salmo 1 nos alerta: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia ensina que evitar a companhia dos escarnecedores é essencial para alcançar a verdadeira felicidade e viver de acordo com a vontade de Deus. Provérbios 14 nos diz: os tolos zombam da expiação, mas entre os justos há boa vontade. Ao ridicularizar o perdão e a reconciliação que Deus oferece, os escarnecedores demonstram desprezo pelas oportunidades de redenção. Eles preferem a rebeldia e a descrença, afastando-se da misericórdia e justiça divina. Ao nos afastarmos dos escarnecedores, protegemos nossa fé e preservamos a pureza de nossos corações, permanecendo firmes nos caminhos do Senhor. Deus nos chama a uma vida de reverência e respeito pelo que é sagrado. Em Filipenses 4, Paulo nos exorta a focar nossos pensamentos no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ao nos afastarmos dos escarnecedores, protegemos nossa mente e coração da influência negativa deles e escolhemos nos concentrar no que é digno de louvor. Finalmente, o quinto tipo de pessoa do qual devemos nos afastar são os perversos. Essas pessoas estão constantemente buscando maneiras de prejudicar os outros, seja por meio de ações ou palavras. Eles são movidos pela maldade e muitas vezes encontram prazer no sofrimento alheio. Provérbios 6 lista as coisas que o Senhor odeia, e entre elas estão o coração que maquina projetos iníquos e os pés que se apressam a correr para o mal. Deus condena a perversidade, e nos adverte para nos afastarmos daqueles que deliberadamente buscam causar dano aos outros. Romanos 16 nos exorta: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Pessoas perversas frequentemente buscam criar divisões e conflitos, contrariando os ensinamentos de Cristo que promovem a paz, a união e o amor fraternal. Ao nos afastarmos dos perversos, mantemos nossa integridade e alinhamos nossa vida com os valores do reino de Deus. Jesus nos ensina em Mateus 7 que toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore má dá frutos maus. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Devemos ser sábios ao discernir o caráter das pessoas ao nosso redor, nos afastando daqueles que produzem frutos maus e que agem com malícia. Ao fazermos isso, seguimos o exemplo de Jesus, que nos chama a ser como árvores boas que produzem frutos de justiça e bondade. Lembre-se, afastar-se desses 5 tipos de pessoas não é um ato de ódio ou desprezo, mas uma escolha por uma vida que agrada a Deus e que promove a paz, a harmonia e o crescimento espiritual. Ao fazer isso, você está cuidando do seu coração e protegendo o seu relacionamento com Deus. Então, ao reconhecer esses comportamentos em sua vida, faça uma escolha sábia. Priorize suas relações com aqueles que trazem luz, paz e crescimento para a sua caminhada espiritual. Que Deus te conceda discernimento e força para seguir no caminho da retidão, cercado de pessoas que te aproximam dele. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que também precisa dessa mensagem. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E antes de sair, confira esses outros vídeos que estão aparecendo na tela agora. Tenho certeza que eles vão te abençoar ainda mais. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.